Bem-vindos ao meu canal, eu sou Adriano Ribeiro e aqui eu falo sobre microserviços escaláveis. E nesse vídeo eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre os três elementos vitais para se desenvolver um microserviço que escala. Mas talvez uma pergunta que você possa fazer, mas poxa, eu já desenvolvo microserviços que escalam. Ou qual a diferença desse padrão ou dessa arquitetura de microserviço que você vai apresentar, Adriano? Por que esses elementos são importantes? Então, assim, justamente por causa dessas perguntas que surgem, principalmente no início, a gente até pode desenvolver um microserviço que escala, mas será que ele escala em todas as dimensões de escala verdadeiramente? Não só em volume, será que o custo dele é aceitável? Será que é sustentável, aliás? Será que a complexidade de manutenção dele é possível de ser gerenciada pelo time? Ou será que ela está tomando um volume de horas de trabalho muito grande para ser mantida? Escalar um microserviço é conseguir atender mais com um custo digamos, controlado, ou seja, o custo dele não pode aumentar pura e simplesmente porque a demanda aumentou. A arquitetura dele, ela precisa suportar um determinado volume de carga a cada, digamos, nível de escala ou de capacidade de processamento que você alocou para aquele determinado serviço. Né? Vamos considerar as imagens ou as instâncias de processamento que a Amazon ou o Azure disponibilizam para a gente. Vamos lá no AWS. Se eu tenho eu estou rodando uma aplicação usando uma máquina micro, por exemplo, ou uma small. Essa máquina, quando eu aloco, eu dimensionei para uma determinada carga de trabalho para rodar algumas aplicações ou uma aplicação, um banco de dados. Conforme o meu volume de uso ou de demanda aumenta, eu eventualmente posso alocar uma nova instância ou posso mudar o perfil dessa instância que eu já estou em execução. Esse novo perfil ele vai me dar uma nova, digamos assim, capacidade de processamento ou de crescimento do negócio. E esse passo, ele precisa estar alinhado com o custo. Vamos considerar o seguinte cenário. Eu tenho um microserviço rodando como uma função lambda. A função lambda, ela te, digamos, ela te libera de ser gerenciada do ponto de vista de infraestrutura, é serverless, mas por outro lado, ela funciona por tempo. Então, a rotina que você poderia eventualmente desenvolver com um pouco menos de critério, quando ela é feita para rodar numa função lambda, ela já precisa de mais atenção, já precisa de mais investimento em arquitetura, sob pena de você não conseguir bancar a execução daquela determinada função, né, devido ao tempo de processamento que ela vai consumir para executar a carga que você precisa. Então, quando eu apresento o microserviço escalável, é um microserviço que não vai crescer desordenadamente, que não vai ficar complexo a ponto de te dar problema em termos de disseminação de cultura, em termos de evolução e de mudança. O microserviço ele precisa ser simples de testar, simples de modificar e simples de se publicar. Seguindo esses três elementos, você vai conseguir disseminar os conceitos e o estilo de desenvolvimento de aplicação sem ter de abandonar determinados princípios ou técnicas ou padrões que você vem utilizando
por o serviço ter ficado muito complexo, ou por determinada tecnologia não suportar, ou pelo custo dela ter ficado muito elevado devido a uma decisão que você tomou. Esses três elementos, eles vão servir de norte para que você consiga tomar as melhores decisões para a construção de um microserviço que escala. E por que eu digo que ele vai servir de norte? Então, eu não vou te dizer exatamente o que deve conter cada camada, mas sim a fronteira dessas camadas que esse serviço vai possuir. Então vamos lá. O primeiro elemento aqui é o negócio. O microserviço, antes de nascer, ele precisa ser muito bem definido. Você precisa saber qual entidade será gerenciada por aquele microserviço e qual contexto esse microserviço vai ser publicado. Sem essas duas informações, se você desenvolver um microserviço, você pode acabar desenvolvendo um CRUD fora de contexto que vai gerar problemas devido ao compartilhamento de visões de uma mesma entidade para situações totalmente diferentes. Você vai cair no cenário onde determinadas partes da aplicação ou outros serviços que colaborem com esse microserviço que você está desenvolvendo, eles vão demandar modificações e vão comprometer, criando o cenário de um monolito distribuído. O microserviço escalável, ele de certa maneira te impede de criar um monolito distribuído. E como ele faz isso? Suportando o negócio com mais duas camadas: a camada de persistência e a camada de mensageria. A camada de persistência vai ser responsável pelo estado. A camada de mensageria pelos DTOs que vão publicar as mudanças de estado. Ou melhor, vão publicar as mudanças de estado como eventos. Esses eventos que serão consumidos ou vão disparar ações da camada de negócio, do serviço que estiver colaborando com o seu. A camada de negócio, por sua vez, ela vai ter as entidades e vai ter os eventos. Os eventos são, digamos, criados no momento que você opera em determinada entidade. Num primeiro momento, é de suma importância que você não comece a modelar os serviços pelas entidades. Porque se você começar pela entidade, você vai incorrer na criação de um único modelo de domínio. Modelo esse de domínio que vai amarrar todos os serviços, te levando mais uma vez ao cenário de um monolito distribuído, que é o que eu quero evitar aqui. Um microserviço escalável, ele é independente, ele trabalha e tudo o que ele precisa já está disponível em bases que ele gerencia. Ou ele atualiza para ele fazer pesquisas, ou ele atualiza porque ele está executando as mudanças de estado que estão sob o guarda-chuva dele. Dentro desse cenário, essas três camadas vão te ajudar a identificar as lacunas de processo e até mesmo os, digamos, os problemas de comunicação dentro do time que eventualmente vão contribuir para que procedimentos ou implementações mais complexas surjam. Por exemplo, quando você não tem um contexto bem definido, é muito comum você acabar definindo entidades como principais, como importantes para toda a aplicação. Só que um ponto importante é que a entidade ela
é importante pela identidade dela e não pelos atributos propriamente dito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a entidade vai mudar o seu layout e, eventualmente, até o seu nome de acordo com o contexto onde ela está inserida. Da mesma maneira, o Estado ele é dependente da tecnologia que está sendo usada para armazenar o estado dessa entidade. Não importa, é detalhe a forma desse estado. Então, no momento que você separa a persistência do negócio e a estrutura da entidade e do Estado, você dá liberdade para o time que for implementar a visão de entidade dentro do contexto dele e utilize o formato que mais lhe for apropriado. No entanto, a entidade na camada de negócio, ela vai ter as características que vão facilitar a operação. É por isso que eu estou chamando de entidade e estou remetendo ao padrão entidade, né? Ao design pattern. Porque a entidade ela vai ter uma identidade corporativa, ela vai ter dentro da empresa, as entidades, elas são públicas. Principalmente se você tiver vários contextos, vamos avaliar o seguinte cenário. Eu tenho um produto sendo cadastrado, eu tenho, ou melhor, sendo recebido na empresa para armazenamento no estoque, o inventário. Eu tenho um produto no showroom e eu tenho um produto no carrinho. Esses três produtos, quando o cliente seleciona e inclui no carrinho para fazer a compra, ele é o mesmo produto ou a identificação dele é a mesma no estoque, no showroom e no carrinho de compra. No entanto, no carrinho, eventualmente, ele só vai ter a identificação, o nome e a quantidade, que vai já ser um atributo do carrinho. No showroom, ele vai ter imagens, ele vai ter som, ele vai ter vídeo, ele vai ter diversos atributos diferentes do estoque. E já no estoque, ele vai ter toda a configuração base do produto. E essas entidades serão geridas por contextos totalmente diferentes. É importantíssimo que você comece a visualizar o seu serviço pelo contexto onde ele está sendo inserido. E um ponto que vai te facilitar demais é começar pelos eventos. Identifique os eventos que vão gerar uma determinada operação. Essa operação vai te dar uma ideia de contexto em que ela ocorre. Tendo esse contexto, você verifica a entidade que está sendo operada por aquele evento. E aí, todo o restante do serviço, naturalmente, você vai conseguir desenvolver com muito mais facilidade. Ok? Bom, eu vou parando por aqui. Eu espero que esse vídeo ele sirva e te dá uma visão clara de como você pode começar a desenvolver microserviços escaláveis de maneira mais natural, mais fácil, sem incluir ou considerar as informações que interferem no desenho e vão comprometer aí tanto o custo quanto até mesmo elevar a complexidade desse serviço. Beleza? Se curtiu, se inscreve no canal para receber mais dicas e informações como essa. Valeu!